terríveis Wendigos. O que você faria se encontrasse uma criatura que é a personificação da fome insaciável? Hoje, vamos explorar a lenda dos Wendigos, seres mitológicos que assombram as florestas geladas do norte. Além dos relatos aterrorizantes do subreddit No Sleep, vamos mergulhar no folclore nativo americano para entender de onde vêm essas criaturas e como elas continuam a assombrar a imaginação coletiva até os dias de hoje. O que são os Wendigos? O Wendigo é uma criatura mitológica profundamente enraizada no folclore dos povos indígenas algonquianos, que habitam as regiões do norte dos Estados Unidos e do Canadá. Este ser é frequentemente descrito como um espírito malévolo associado ao inverno, à fome extrema e ao canibalismo. No folclore, o Wendigo simboliza os perigos de ceder à ganância, ao egoísmo e à perda da humanidade. De acordo com as lendas, ele pode se manifestar tanto como um espírito que possui seres humanos, levando-os ao canibalismo, quanto como uma criatura física aterrorizante que vagueia pelas florestas, caçando e devorando qualquer um que encontre. Fisicamente, o Wendigo é descrito como uma criatura esquelética, com pele esticada sobre os ossos, dando-lhe a aparência de um cadáver ambulante. Seus olhos são fundos e sua pele frequentemente é cinzenta ou amarelada, emitindo um odor de decomposição. Algumas versões mais modernas da lenda o retratam com chifres ou galhadas, uma adição visual influenciada por representações artísticas modernas, mas que não faz parte das descrições tradicionais. Em termos de comportamento, o Wendigo é caracterizado por sua fome insaciável por carne humana. Essa fome é tão intensa que, mesmo após devorar suas vítimas, o Wendigo continua faminto, o que o torna um símbolo do desejo insaciável e da autodestruição. A criatura é extremamente inteligente e territorial, utilizando seus sentidos aguçados para caçar suas presas. Ele gosta de aterrorizar suas vítimas antes de atacá-las, muitas vezes imitando vozes humanas para atrair as pessoas para a solidão da floresta, onde são atacadas. Além disso, o Wendigo pode ser visto como uma manifestação de punição divina, imposta a indivíduos que quebram tabus sociais, como o canibalismo. Em algumas narrativas, uma pessoa que recorre ao canibalismo durante tempos de fome extrema pode se transformar em um Wendigo, perpetuando o ciclo de horror. O oficial de controle de animais. Nesta história, retirada do usuário No Sleep no Reddit, um oficial de controle de animais é chamado para investigar relatos de um animal agressivo em uma área rural isolada. A doutora que solicitou sua ajuda estava preocupada com a segurança dos moradores, especialmente depois de ouvir sons estranhos vindos de uma casa durante uma visita. Quando o oficial chega ao local, ele encontra uma casa abandonada em um estado deplorável, cercada por uma atmosfera de desespero e medo. A situação piora quando ele descobre um animal morto com marcas de garras gigantescas, o que não é comum para os predadores conhecidos da região. Ao investigar a casa, o oficial se depara com uma criatura horrível, descrita como alta, com garras e dentes afiados, que imita o som de uma criança chorando, uma tática para atrair presas. O encontro é aterrorizante, e o oficial mal consegue escapar com vida. A experiência é tão traumática que ele abandona seu emprego logo depois, acreditando ter tido um encontro com uma criatura semelhante a um Wendigo. A comunidade isolada e os homens-ursos. A segunda história fala de uma pequena comunidade rural que começa a ser assombrada por criaturas conhecidas como homens-ursos. Esses seres são descritos como humanoides com características de urso, particularmente violentos e que demonstram uma fome insaciável por carne humana. A situação na comunidade se torna desesperadora quando as criaturas começam a invadir propriedades, devorando animais e atacando pessoas. A lenda local rapidamente associa essas criaturas a mitos antigos de Wendigos, ou seres semelhantes. Criaturas que devoram carne humana e habitam florestas isoladas. O pânico toma conta da comunidade e caçadores são organizados para enfrentar a ameaça. No entanto, muitos não retornam das expedições, aumentando o medo e o desespero entre os moradores. Essas histórias, embora fictícias, tocam em medos muito reais e antigos. O Wendigo, como figura mitológica, simboliza o que acontece quando a humanidade se depara com a fome extrema, o desespero e a violação de tabus sociais como o canibalismo.
A ideia de criaturas como Wendigos ou homens-ursos vagando em áreas isoladas reflete o medo do desconhecido e do que pode acontecer quando a civilização entra em colapso. Esses relatos também exploram o conceito de punição divina ou espiritual para aqueles que quebram regras fundamentais da convivência humana. O Wendigo, por exemplo, é visto tanto como uma manifestação física do mal, quanto como uma metáfora para os perigos da ganância, do egoísmo e da violação da ordem natural. Esses temas são recorrentes em várias culturas e mitologias, destacando como o horror e o sobrenatural muitas vezes servem como avisos morais sobre o comportamento humano e suas consequências. Exploração na mídia. O Wendigo tem sido amplamente explorado na mídia, especialmente em filmes, séries de TV e jogos, onde sua imagem foi adaptada e, em alguns casos, modificada para atender às necessidades narrativas. No cinema, o Wendigo é frequentemente retratado como uma criatura monstruosa e predadora, como no filme Ravenous, ou Mortos de Fome, de 1999, onde o canibalismo é um tema central, e o Wendigo serve como metáfora para a fome insaciável e a corrupção moral. Na série Supernatural, o Wendigo aparece como um dos primeiros monstros enfrentados pelos protagonistas, destacando seu status como um dos ícones do horror sobrenatural. Em jogos como Until Dawn, o Wendigo é apresentado como uma criatura horrível que caça os personagens principais, sendo uma representação mais moderna e visualmente impactante da lenda. Além disso, a popularização do Wendigo com chifres ou galhadas, embora não faça parte das descrições tradicionais, tornou-se um elemento visual icônico em representações modernas. Os Wendigos existem. A questão da existência dos Wendigos é um tema intrigante que mistura folclore com relatos modernos de avistamentos e encontros assustadores. Embora não haja evidências científicas que comprovem a existência física dos Wendigos, eles têm um lugar significativo nas tradições orais e culturais das tribos indígenas. Alguns acreditam que o Wendigo é uma metáfora poderosa que reflete os medos e as ansiedades das comunidades que viviam em ambientes extremos e hostis, onde a fome e o isolamento poderiam levar ao colapso social e moral. Há também casos documentados de psicose do Wendigo, um fenômeno em que indivíduos, em circunstâncias extremas de fome, desenvolvem uma compulsão por canibalismo, acreditando estar possuídos por um espírito Wendigo. Esses casos, embora raros, reforçam a ideia de que o Wendigo é tanto uma manifestação psicológica quanto uma figura mitológica. E essas foram as histórias e a lenda por trás dos Wendigos. Essas criaturas nos lembram de como a linha entre o humano e o monstruoso pode ser tênue, especialmente em tempos de desespero. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. E agora quero saber, você acredita que os Wendigos existem? Deixe sua opinião nos comentários. Até a próxima, se conseguir dormir até lá.